Eu quero compartilhar com você hoje um assunto muito importante, que isso sempre foi importante para mim desde quando eu me entendo por gente, desde quando eu estudo sobre expansão da consciência, sobre quando eu entendia as questões do mundo, sobre quando eu me questionava sobre as leis de causa e efeito e os merecimentos que a gente tem na nossa vida. Como você sabe, a vida ela é feita de plantio e de colheita. E todos nós estamos a todo momento plantando algo para colher algo lá na frente. E eu quero que você reflita junto comigo uma coisa que é extremamente importante quando a gente começa a perceber que a vida da gente começa a dar certo de fato. Eu quero falar com você a lei de merecimento, o merecimento espiritual, quando a colheita começa a acontecer na vida da gente. Você já parou para pensar que a sua colheita que você está tendo, ou quando você começa a ter algo muito bom, algo muito positivo começa a acontecer na sua vida, as coisas começam a dar certo, tudo começa a fluir, parece que os caminhos se abriram. Quando eu falo os caminhos se abriram, eu sempre lembro daquela passagem do Moisés lá com o cajado e o mar se abrindo para ele, né? Aonde eu quero chegar? Reflita comigo. Quando você está num estágio de colheita, porque como a vida ela é cíclica, todos nós vamos colher algo daquilo que plantamos. E a gente está a todo momento plantando. Então, se a gente vai colher algo, às vezes a gente colhe situações, coisas, às vezes entram pessoas na nossa vida por merecimento. E esse merecimento eu quero compartilhar com você que às vezes está atrelado aos atos de caridade e bondade que você colocou na sua vida silenciosamente, sem ninguém saber. Porque os melhores atos de caridade são aqueles que a gente não precisa de aplausos, que a gente não precisa mostrar na frente das câmeras, aqueles atos que a gente faz genuinamente, simplesmente pelo fato de existirmos e estarmos gratos por estar aqui nessa existência. E quando você pratica atos de caridade, que são inúmeros e tem diversas formas e são vários jeitos de você praticar a caridade, você se conecta diretamente com a energia do Criador, do Divino. Porque o Criador, ele é em você. Lembra que eu já falei em outros vídeos? Você é um Deus em ação. Logo, entende-se que se você é um Deus em ação, o que você precisa fazer para que essa energia do Criador Divino, ela irradia em você e as coisas à sua volta comecem a se transformar? Praticar o bem. E quando você pratica o bem, você está exercendo o quê? O amor incondicional pelas criaturas. Quando você vira essa chave dentro de você, e isso se torna um hábito na sua vida, você começa a perceber que as coisas na sua vida começam a dar certo. E quando começa a dar certo, você começa a se questionar, nossa, mas eu não estou fazendo nada demais. Será que é merecimento? Será que foi porque eu ajudei fulano? Será que foi porque eu ajudei ciclano? Nossa, as coisas estão dando muito certo. E aí você começa a enxergar que tudo na vida vem por merecimento. Só o fato de você estar buscando conhecimento, expandir a sua mente, expandir a forma de buscar novas ferramentas para você aplicar na sua vida, para você começar a ajudar outras pessoas. Porque quando você aprende, logo você aplica isso na sua vida. E se você aplica isso na sua vida, você também aplica na vida de outras pessoas. Porque quando a gente está se relacionando com outras pessoas, seja por amizade, seja conjugal, parentes, a gente está ensinando essas pessoas uma nova forma de se relacionar através da nova forma que a gente adquiriu de aprendizado. Quando você cresce, quando você se transforma, quando você evolui, você pode libertar toda uma comunidade, uma família, uma legião de pessoas para um nível superior, um nível maior. Por exemplo, imagina que você é a única pessoa da sua família que conseguiu fazer faculdade. E foi você a única pessoa da sua família que, tendo essa faculdade, com essa profissão que você adquiriu, você conseguiu proporcionar conforto para sua família e ainda mudar todo o seu bairro, a sua vizinhança,
com o aprendizado que você teve, porque você participa da comunidade, você traz inovações, você ajuda outras pessoas a crescer também e a evoluir e a se formar nessa mesma profissão. Você ensina o caminho das pedras para essas pessoas pelo qual você traçou, porque você já sabe como é o processo. Então você ajuda essas pessoas a, de uma forma, tornar o caminho delas um pouco mais acessível, sabendo que você venceu aquelas barreiras e você já sabe como funciona o processo para chegar até aquele objetivo daquela profissão. Então, eu quero que você entenda que a lei de merecimento neste universo que estamos hoje inseridos, neste planeta, nessa dimensão, a lei do merecimento, ela é uma lei natural, que só o fato da gente se propor a ajudar a fonte, que tudo é e que tudo está, naturalmente, sendo genuíno, vindo do seu coração, a sua colheita, ela de fato acontecerá. E às vezes ela vem de uma forma que você não espera. Ela vem de uma forma que acaba se tornando surpreendente. Porque às vezes a gente planeja algumas coisas na vida e a gente espera que aconteça daquela forma. Por exemplo, eu espero que daqui 5 anos eu vou ter tal profissão, eu espero que daqui 5 anos eu esteja morando na casa X ou na casa Y, que eu esteja tal, de um jeito, que eu já tenha uma quantidade certa de patrimônio. Às vezes você planeja alguma coisa na sua vida e você espera daquele jeito. Mas aí só o fato de você ter praticado a caridade, ter auxiliado a sua comunidade, feito parte de um bem maior para o coletivo, você começa a perceber a sua vida dando certo de uma forma que você... Uau! Você fica assim, inacreditável. Você não começa nem a acreditar mais de tantas coisas boas, tantas bênçãos acontecendo na sua vida. E uma das coisas que eu aprendi é que quanto mais você se vicia em ajudar o próximo, mais o universo te beneficia. Olha, ficou até uma rima, né? Quanto mais você se vicia em praticar a caridade, em ajudar o próximo, mais o universo, o Criador, o Deus, te beneficia. E por experiência própria, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu estou vivendo nesses meus 40 anos de vida, tudo que eu ajudei, sem esperar nada em troca, sendo genuíno, de coração, eu sempre recebi bênçãos da qual eu não esperava. E bênçãos que eu digo, é aquelas que chegam na vida da gente sem aviso prévio, sem horário marcado, daquelas que você fala, meu Deus, eu sou muito merecedor mesmo. E aí você começa a sentir que você realmente tem pontinhos espirituais lá com o Criador, com o Divino. Porque às vezes a bênção ela é tão farta, tão grande, acaba sendo uma colheita tão maravilhosa na sua vida, que você não tem nem palavras para descrever o quão feliz você está naquele momento. E eu estou querendo compartilhar isso com vocês porque eu estou vivendo uma bênção. Eu estou vivendo um momento de muita alegria na minha vida. Eu estou vivendo um momento muito feliz. E mesmo achando que tudo estava perdido, que eu estivesse numa situação que tivesse os caminhos fechados, porque quando a gente começa a ver algumas coisas acontecendo de errado, a gente fica se questionando, poxa, o que eu fiz de errado? Eu batalhei tanto para isso, eu fiz tanto esforço para conquistar aquilo, eu lutei para que esse caminho tivesse dado certo, mas aí foi tudo errado e desviou, minha rota foi para outro caminho. Sabe, eu estou dando exemplos aqui do que a gente pode ficar se questionando quando as coisas não dão certo da forma como a gente gostaria. Mas aí vem o universo e vem o Criador, ele desvia a sua rota, você não entende porque você está com os olhos vendados e você só quer enxergar aquele caminho que você queria, e aí de repente ele te dá uma bênção, ele te beneficia, te traz algo que você não imaginava. E aí você começa a acreditar que realmente existe uma força poderosa que governa tudo isso daqui e que está transformando a vida da gente, e eles realmente sabem o que é melhor pra gente, porque eu até anotei aqui uma frase: você não atrai aquilo que você quer, você atrai aquilo que você é. Olha só, vou falar de novo. Você não atrai aquilo que você quer,
você atrai aquilo que você é. E se estou atraindo essa mega bênção, é porque eu sou algo muito maior do que aquilo que eu desejava. Então eu quero que você entenda que o que está na sua vida hoje talvez não seja aquilo que você deseja no momento, aquilo que você quer. Então, para você atrair aquilo que você deseja, você tem que ser aquilo que você deseja. E aquilo é um estado de frequência e de vibração. E tudo está atrelado ao merecimento. Aí a pergunta que eu te faço agora para você refletir junto comigo. O que você está fazendo para o Criador, para as criaturas, para nossos irmãos, as pessoas que estão aqui, para que o seu merecimento e a sua colheita seja farta, seja maravilhosa, seja esplêndida, seja memorável. O que você está fazendo para o divino que habita dentro de você? O divino está dentro de você, lembre-se disso. O que você está fazendo para o Criador, para o divino que já está dentro de você? Porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é tudo, está em tudo e ele vibra em tudo. Ele sabe tudo, ele sente tudo. Então ele é você. O que você está fazendo em agradecimento por essa existência para as outras criaturas, para que você um dia viva uma colheita farta, para que um dia o universo te retribua com toda a abundância e riqueza que você merece. Reflita sobre isso, coloque no fundo do seu coração a palavra gratidão, mesmo pelos momentos difíceis, porque às vezes se a nossa rota desviou do caminho que a gente queria, ou às vezes a nossa bênção que a gente tanto esperava não chegou, ou ainda não chegou, será que temos merecimento para receber o que a gente tanto deseja? Será que estamos empenhados e prontos para receber essa bênção que a gente tanto almeja na vida? Por quê? Uma coisa que ficou muito claro para mim também é que, às vezes, exige grau de amadurecimento para que a gente consiga administrar a bênção que a gente tanto almeja. E esse, às vezes, grau de amadurecimento que a gente, às vezes, não tem, faz com que a gente não esteja pronto para receber essa tal bênção que a gente tanto almeja. Será que você tem maturidade o suficiente para administrar esse presente, essa dádiva, essa bênção que você tanto almeja na sua vida? E a maturidade, às vezes, é aprendizado dos conhecimentos do mundo material, porque é importante para você saber administrar o mundo físico do qual você está inserida e você está inserido neste momento. E a maturidade espiritual de saber lidar com isso, que tudo é transitório, que você não pode adquirir isso em posse. Para não gerar apego, porque apego é sofrimento. E não é isso que o universo quer para você, não é isso que o Criador quer para você. Ele não quer que você sofra, ele quer que você viva em plenitude, em alegria, só que sem apego, sem sofrimento. Então, será que você estaria preparada ou preparado para receber a bênção que você tanto desejou na sua vida? Sem apego, sem sofrimento, sem medo, sem rancor, sem mágoa, sem tristeza, sem botar pressão, efeito Zenão, lembra disso? Sem ficar preocupada, porque quando você cocria algo, você cocria e solta, e vai fazer outras coisas. E se você vai fazer outras coisas, o que você tem que incluir aí? Caridade. A caridade, ela tem que se tornar hábito na nossa vida. Gente, e quando eu falo caridade, não é, eu tenho que eu tenho que participar de uma comunidade que junta um monte de cesta básica e ajudar os moradores de rua. Não é isso. Isso é uma das formas. Às vezes a sua caridade tá você olhar pro seu vizinho, um senhorzinho que mora sozinho, e o cara tá lá sozinho, sem ninguém, a família abandona, é ir lá bater na porta dele: oi, o senhor tá precisando de alguma coisa? Eu vi que o senhor tá com dificuldade para se locomover, o senhor tá precisando de alguma coisa, alguma ajuda para ir no médico? O senhor tá tendo o que comer? Ou
Você passa todo dia no mesmo lugar e você vê aquele cachorrinho abandonado, todo sujo ali na rua, e você não tem a coragem de pegar esse cachorrinho e levar para uma ONG ou levar para sua casa, dar um banho no cachorrinho, dar um pouquinho de ração para o cachorrinho. Porque a gente passa pela rua e a gente torce o nariz esperando que outra pessoa faça o que você poderia estar fazendo. E aí a pessoa vem e questiona Deus. Deus, cadê a minha bênção? Criador, cadê a minha bênção? Eu não aguento mais rezar e não ser atendido. Mas todo dia você está passando por uma prova. Você passa todo dia por aquele cachorrinho e você não tem a coragem de abaixar sua cabeça, seu nariz, olhar para o cachorrinho e saber que ele está com fome, com sede, com frio, debaixo de chuva, debaixo de sol. Você não tem um pingo de coragem de estender a sua mão para uma alma caridosa que vem da fonte que tudo é, que é você, que é parte de você, que está dentro de você. Se você naturaliza ver um ser vivo na rua, nessas condições, você esfriou, você desconectou da fonte. Porque o Criador não quer ver as suas criaturas em dificuldade. O Criador não quer ver as suas criaturas passando fome, sede, frio. Então cabe a você dar o primeiro passo. E não precisa tirar foto, mostrar para todo mundo que você está fazendo isso. Faça em silêncio. Ninguém tem que saber que você está ajudando. Você não tem que provar nada para ninguém. Porque o Criador que habita em você já está vendo que você está estendendo a mão por uma criaturinha divina que é parte dele e que é parte de você. E isso é atrair bênçãos na sua vida. Isso é merecimento. Isso é, às vezes, você está vendo uma senhorinha com dificuldade de atravessar a rua e o farol está quase fechando. E você está vendo que ela está atrasando o trânsito, que o farol vai abrir e o trânsito cheio de carro, e você poderia estar ajudando aquela senhorinha a passar a faixa de pedestre um pouco mais rápido. Só que você só pensa em você está com pressa de ir embora para casa, porque você não vê a hora de chegar na sua casa para fazer as suas coisas. Só que o que vai custar para você dar a mão para aquela senhorinha e ajudar ela a atravessar um pouquinho mais rápido? O que vai custar para você pegar o lixo que está na frente aí da sua casa, às vezes, jogado na rua, que o vento trouxe, às vezes, que você sabe que esse lixo vai entupir um bueiro, que vai causar enchente aí na sua região? Tem uma frase que o Gandhi falava: seja a mudança que você deseja ver no mundo. Se você ficar esperando o outro fazer, a gente não vai fazer nada. As pessoas estão se esfriando cada vez mais. A gente está ficando frio com o outro, porque a gente fica esperando a mudança no outro. Só que eu não posso ficar esperando a mudança no outro. A mudança, ela começa por mim. Eu não vou ficar olhando para o outro, eu vou olhar para mim, para a minha evolução. Porque quando eu olho para mim, eu estou olhando para o Criador. E quando eu olho para o Criador, eu sei que vai tocar o coração de alguém essa mudança que está sendo feita dentro de mim. A gente muda as pessoas através dos nossos exemplos. Olha só, a gente muda as pessoas através dos nossos exemplos e ações, não de palavras. Então, se você quer transformação na sua vida, quer que a lei do merecimento aconteça para você, quer atrair colheitas fartas em todas as áreas da sua vida, só tem uma palavra: inclua a caridade na sua vida. A palavra é caridade. Inclua ela como hábito. Quando você incluir isso na sua vida de diversas formas, que tem milhares de formas, se você por acaso está assistindo e fala: Eduardo, eu não sei o que eu vou fazer, me chama no privado, eu posso te ajudar. Eu não sei que tipo de caridade praticar, eu te passo uma lista. N. Eduardo, eu não tenho tempo, eu prefiro ajudar com dinheiro. Ótimo. Eduardo, eu não tenho dinheiro, eu só posso ajudar 1 hora do meu dia. Ótimo, vai ter também.
Ah, Eduardo, ficar falando de caridade parece papo de igreja. Não é papo de igreja. É a lei do Criador que você veio e que você é. Quando a gente não pratica caridade para o outro, para o coletivo, a gente se desconecta da fonte que tudo é, porque a fonte é caridade, é amor divino, é amor genuíno pelas criaturas. Saber viver em comunhão com os outros é um ato de caridade. Só assim essa humanidade, esse planeta, irá evoluir. Quando a gente se preocupa com o outro, o bem-estar do outro, não só o nosso. Enquanto a gente ficar olhando para o nosso próprio umbigo, a gente vai evoluir em passos de formiga. Agora, quando eu me preocupo com o próximo, com o outro, quando eu crio um canal do YouTube para ensinar outras pessoas a evoluir, a crescer, a prosperar, eu estou me preocupando com o coletivo, não só comigo. E quando eu proponho a fazer isso para a criação, eu estou dando um salto. Porque não adianta eu evoluir sozinho. Eu vou viver num planeta sozinho? Não. Eu quero que outras pessoas venham junto comigo. Eu quero que outras criaturas venham junto comigo. E é essa a intenção. É esse o propósito da criação. Fazer com que uma criatura desperte e essa criatura desperte outras criaturas para a realidade que elas estão vivendo. Se estamos no mundo transitório, o que nos resta? Ajudar o próximo. Porque o que nós vamos levar? Tudo que estamos aprendendo aqui. Então, se eu já despertei, qual é a minha missão? Despertar os próximos, despertar os outros. Nossa, eu tô gaguejando hoje, né? Despertar os próximos, despertar os outros. Despertei, tenho que despertar outro. Vamos despertar outro, mas sem ficar enfiando goela abaixo as minhas verdades. É através dos meus exemplos, através das minhas ações. Lei do merecimento é isso. Quero viver uma vida abundante, com riqueza, com muito dinheiro, com alegria, com conforto. Quero que a prosperidade faça parte da minha vida. A caridade ela tem que estar presente. E é essa a mensagem que eu deixo para você hoje, para você refletir neste fim de semana. A caridade está presente na sua vida? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!